Olá, tudo bom com vocês? E aí, meus amigos, vocês estão prontos pra surtar? Eu espero que sim, pois euzinha estou surtando desde quinta-feira. Saiu o episódio de Legacy aí, 11 horas da noite, e eu tava gritando feito uma maluca, eu estava chorando. Gente do céu, que episódio maravilhoso, eu não sei nem como conversar com vocês a respeito desse episódio, porque foram muitas emoções. Finalmente Legacy percebeu que ela faz parte do universo de The Vampire Diaries, né? Demorou pouco tempo, né, gente? Só 3 temporadas. E alguns episódios. Enfim, demorou, mas finalmente aconteceu. Esse episódio foi uma nostalgia do cacete. Ai, gente, foi tão maravilhoso. Então, chega de enrolação e já vamos falar desse episódio, vai. Bom, eu sei que vocês estão aí empolgados pra falar de Rebecca Mikaelson, que... Calma. Ai, foi maravilhoso, pelo amor de Deus. Mas calma, a gente tem que falar sobre outros acontecimentos antes de chegar aí na nossa Rebecca maravilhosa e perfeita. E já preciso avisar que neste vídeo nós teremos muitas teorias, porque depois desse episódio a minha cabeça tá uma loucura, que eu tô pensando em vários acontecimentos. Inclusive a vontade de assistir The Vampire Diaries de novo, ela existe. Pra vocês terem noção, esse episódio ele foi tão perfeito pra mim que nem a Fint me incomodou. Então se você já está aí esperando eu falar mal da Fint, não vai rolar, porque pelo contrário, na verdade ela não me incomodou em momento nenhum desse episódio. Inclusive eu achei ela muito fofinha no começo do episódio, quando a Josie não tava conseguindo encontrar a garota ali na cama, né? Ela é tão pequenininha que ficou aquela coisinha fofa e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou achando Josie e Fint fofa. Desculpa, mas eu preciso ser sincera aqui com vocês. Inclusive, a gente tem aí essa aproximação da Fint com o Ethan. Eu acho que o Ethan, ele tá precisando também de uma maldade no coração dele, porque o Ethan, ele é tão bonzinho que não tem o que falar dele, né? Tem esse momento que ele fala pra ela, ai, desculpa, eu sei que a gente implicava um com o outro, eu não gostava tanto de você quando você namorava com a minha irmã, mas se eu soubesse que você é uma lobisomem, eu teria visto as coisas de um jeito diferente. Meu querido, para de ser tão bonzinho assim, eu quero uma maldade neste coração. Mas aí eu não sei se vocês deram atenção pra este momento, mas eu já fiquei, ligadinha, que é o momento que o Ethan tá lá fazendo, né, a sua academia. E aí o poder dele parece que tá meio que falhando, né, as mãos dele vai ficando invisíveis e aí o negócio vai cair aí em cima dele e a Fint acaba salvando o Ethan neste momento. Fiquei de olho porque será que os poderes do Ethan de fato vão começar a ficar muito loucos aí, e aí a gente tem algum momento dele ficar 100% invisível e não conseguir voltar, e aí a gente ter essa treta? E será que os poderes do Caleb também vão acontecer a mesma coisa, de começar a dar aquela bugada? Não sei, mas fiquei curiosa, hein? Inclusive o Ethan também, né, ele declarou o triângulo amoroso no final do episódio. A gente tem essa conversa dele com o MD, que eu acho que eles foram extremamente maduros a respeito disso, porque o MD, ele é sincero com o Ethan, falando, eu sei que não é o momento certo de falar a respeito disso, mas eu preciso falar que eu sou o outro cara. E aí o Ethan fala, meu querido, eu já sei. Mas o MD, ele é super sincerão, falando que vai chegar o momento que ele vai falar pra Lizzie exatamente como ele se sente, né? Eu acho que o MD não falou nada ainda porque ele não teve oportunidade, pelo menos nessa temporada. Porque antes tinha toda essa questão da Lizzie não retribuir, né, o sentimento, mas agora o MD já sabe. Tá muito na cara que a Lizzie também tá gostando dele, mas ele tá respeitando o espaço dela, tá respeitando a escolha dela, né, porque ela tá aí nessa coisa de vai ou não vai com o Ethan, e também agora com o pai dela todo cagado ali em coma, ele não vai chegar nela e falar, oi, vamos ficar juntos, gosto de você. Não, seria extremamente inconveniente, então por isso que eu gosto tanto do MD, porque meu neném, ele é sensato, ele é maduro, ele é maravilhoso. Quando ele quer. Quando ele não quer, ele não é. Outro personagem também que teve um destaque, mais ou menos, aí nesse episódio. Na verdade, não teve tanto não, mas foi o Caleb, né? A gente viu ele totalmente arrependido pelo que ele fez, e os personagens têm essa dificuldade de perdoá-lo, né? A Liz não quer ficar tanto perto dele, ninguém quer saber, assim, e ele fica tentando se aproximar, tentando ajudar a galera ali com tudo que tava acontecendo com a Laurick. E aí, no final do episódio, a gente tem esse beijo do Caleb com a Cleo, que também foi muito fofinho, mas tinha tanta coisa acontecendo nesse episódio que, pra ser honesta, eu fiquei...
que legal, beijaram, tá, agora volta pra Rebecca. Mas mesmo assim é uma dupla que eu gosto bastante. A Cleo, ela a todo momento, até pequenos detalhes, ela sempre demonstra o quanto ela é uma personagem que acrescenta e muito aí nessa história. A Finch também, né, gente? A gente tem que saber admitir às vezes, mas aquela ideia ali no final pra fazer aquela homenagem ali, todo mundo com as velas e tal, foi ideia da Finch, juntamente com o Ethan. Então olha só, ela foi útil nesse episódio, então sem reclamações sobre a Finch. Ok, mas fora tudo isso, vamos conversar sobre as duas histórias principais nesse episódio, que obviamente foi sobre a Hope Mikaelson e também sobre o Alaric, que tá muito mal, que tá muito machucado, que ele teve morte cerebral. E eu fiquei chocada com a ousadia de Legacy de fazer esse momento. Realmente tava precisando alguém ficar muito mal, ter essa carga emocional que a gente via bastante em The Vampire Diaries, em The Originals também, e Legacy sempre tem essa coisa mais contos de fadas, tudo dá certo no final, mas não, né, na verdade tudo piorou no final, porque o Alaric morreu, teoricamente, mas é muito evidente que ele vai voltar, né, gente? Eu acho que é você ser extremamente bobo, talvez, de acreditar que o Alaric vai morrer daquela forma sem a Caroline aparecer, sem ela ser uma personagem principal. Eu já falei pra vocês inúmeras vezes pra tentar separar o ódio do ator Matthew Davis com o personagem Alaric. Eu acho que as coisas têm se confundido bastante aí com o fandom, né? Eu também não gosto do Matthew Davis, mas eu amo o Alaric, eu gosto muito da trajetória dele, apesar de que em Legacy ele é chatinho, eu assumo isso, eu sei disso, mas pensando em toda a história e tudo que aconteceu, até mesmo assistindo The Vampire Diaries constantemente como eu faço, eu não consigo ter esse ódio pelo Alaric que a galera tem. Na verdade, eu não concordo e eu odeio algumas atitudes que ele tem, algumas posições eu não gosto muito, mas não é um personagem que eu particularmente desejo o mal, tipo, ele vai morrer, vai pro inferno, vai abraçar o Cade, que nem existe mais, mas eu não desejo isso, porque eu acho que ele é um personagem muito importante pra esse universo, sempre foi e pra mim sempre vai ser. E se a gente pensar também na coerência da história, não tem cabimento nenhum a Alaric simplesmente morrer de vez e a Caroline não aparecer. Pra mim já é completamente sem nexo o Alaric estar ali em coma, com morte cerebral e não aparecer ninguém. É uma coisa que eu finjo que não tá acontecendo, mas, por exemplo, a Helena, ela trabalha no hospital, então cadê a tia Helena? Cadê o Damon indo ali visitar o amigo dele todo cagado? Cadê a Caroline pra ficar ao lado das filhas dela neste momento, né? Tem até um momento que a Lizzie, ela surta ali no começo do episódio, ela começa a falar: a minha mãe tá não sei aonde. Coincidentemente, né, por ironias da vida, procurando uma solução pra salvar as nossas vidas. Mas essa fala da Lizzie mostra o quanto a Caroline faz falta na vida das filhas, independente ou não do que ela tá fazendo, viajando por aí, mas é um momento muito grave. Então eu não consigo imaginar o Alaric ficar em coma por muito tempo e a Caroline simplesmente não aparecer. Ela não é esse tipo de mãe. A série trabalhar como a Caroline sendo uma mãe ausente dói às vezes, ok? Mas é claro que a gente entende que isso são coisas dos bastidores, então eu não vou ser essa chata aqui reclamando. Eu finjo que a Helena foi visitar o Alaric no momento que a câmera não pegou. E o Damon também, eles estavam lá no quarto, sabe? A gente que não viu. Mas aí a gente tem todo o momento que o Alaric foi parar no hospital e eu fiquei absolutamente chocada com a cena. Eu já imaginava, né? Todo mundo sabia, na verdade, que a Hope iria machucar o Alaric no final do episódio passado pra poder dar um recado pra galera, mas eu não imaginava que seria tão grave assim. Eu achei que seria só uma surrinha, que alguém ia dar sangue de vampiro e ia curar ele, mas não, mano. O negócio foi muito grave mesmo. E a Hope, ela tava com ódio no coração. Eu acho que ela descontou toda a raiva de tudo que o Alaric falou sobre o Klaus aí por muitos anos. Porque esse episódio foi mostrando meio que a trajetória do relacionamento do Alaric com a Hope. A gente tem esse momento aí em flashbacks que mostra ele conversando com a Emma. A escola Salvatore ainda tava ali em construção, né? Dele falando: não, eu não quero essa garota aqui. Ela é uma Mikaelson. Dá um
um tiro no meu próprio pé fazer isso, eu não quero ela aqui. E aí a Emma fica insistindo, né? E aí ele fica falando o quanto a Hope é problemática e de fato o Alaric, ele tem muita raiva da família Mikaelson, o que é completamente justificável, né? De acordo com toda a história deste universo. É só a gente ter maturidade para poder entender essas coisas que você vai conseguir entender a motivação de absolutamente todos os personagens. Mas aí a gente tem já outros flashbacks também, na verdade, com as gêmeas na mente do Alaric, que vai mostrando também um certo momento que a Hope, ela surtou quando ainda era uma criança, e aí ela acaba botando fogo em tudo, faz o bolo virar um negócio ali de minhoca, porque ela foi a única que não foi convidada pra festa, e me doeu isso também, né? Poxa vida, excluíam tanto assim a Hope, poxa, gêmeas, poxa, Saltzman, assim não dá. Mas aí, meus amigos, pra minha surpresa, pro meu surto ser ainda maior, a gente tem esse momento da Alaric conversando com a Hope criança, e sim, com a Summer Fontana, que ela tá gigantesca, e daqui a pouco ela nem vai mais poder fazer esses flashbacks sendo a nossa pequena Hope, porque ela tá enorme, e eu fico muito emocionada todas as vezes que eu vejo a Summer Fontana, porque a gente conheceu a Hope Mikaelson através dela, né, tirando a parte ali da Hope bebezinha e tal. Quando a gente vê a Hope andando, a Hope desenhando, a Hope criando essa conexão com o pai, mostrando tudo isso aí, todas as tretas que tiveram em The Originals, a gente viu primeiramente como a Summer Fontana e depois com a Danielle, que já fez a versão adolescente da Hope. Então é muito especial pra mim todas as vezes que a Summer aparece. Eu tô até com a voz meio assim, porque eu quero chorar, que ver aquela criança me dá um negócio assim que, ai meu Deus. Tá, mas aí aquela cena da Hope dando uma surra no Alaric foi chocante. Eu já falei isso, mas eu quero falar de novo, porque eu fiquei chocada até com aquela cena dela pisando ainda, como se não fosse suficiente o tanto de soco que ela deu na cara dele. Ela ainda pisou nele e saiu desfilando assim por cima e ainda falou: eu sou filha do meu pai e eu percebi que eu estou de boa com isso. Because I finally realized I am my father's daughter. Pelo amor de Deus, Hope, rainha perfeita. Ai, que delícia de episódio, gente. Eu tô surtando, eu não tô conseguindo falar. Alguém me ajuda? E esse episódio, ele teve tantas referências às séries anteriores, a The Vampire Diaries e The Originals, que eu fiquei, de fato, muito emocionada. E por isso que eu acho que tá sendo tão difícil pra mim gravar esse vídeo. Eu acho que é o vídeo mais difícil de Legacy de gravar, porque é muito emocionante ver algumas coisas. E foi bem legal o quanto eles tiveram cuidado com isso, mostrando toda a conexão entre a família Mikaelson, por exemplo, e mostrando de fato quem são esses personagens e mantendo a essência deles. A gente tem até um momento muito simples, assim, no começo do episódio, que o MD e o Ethan estão conversando ali no quarto, e o Ethan fica, poxa, a galera morreu? Todo mundo que ficou aqui morreu? Como assim? E aí o MD fica tentando arrumar justificativas ali pra ele, né, pra ele não ficar tão preocupado assim, e aí o MD acaba falando até mesmo do Stefan Salvatore. Eu fiquei, nossa, falou do Stefan, são pequenas coisas que a gente vai ficando feliz, e aí em seguida ele fala que morreu também, né, falando sobre a morte do Stefan, aí já dói, mas foi muito legal isso também. Tá, mas voltando aqui à história das gêmeas, que eu já estou falando de outras coisas que não tem absolutamente nada a ver, vocês viram como a Lizzie ficou extremamente mal com o que aconteceu com a Alaric, assim, eu tava muito sentida, e principalmente pela Lizzie. Eu acho que talvez eu não queira que o Alaric morra de fato, assim, de vez, justamente por causa das gêmeas, porque elas vão sofrer muito, e a Lizzie, ela tava cortando meu coração, ela tá com muito ódio da Hope, então eu acho que a gente vai ter esse embate da Lizzie com a Hope em algum momento. Na promo do próximo episódio, a gente tem um momento que a Hope, ela tá com alguém assim no colo, vocês viram? E tem muita gente falando que é a Josie, mas eu acredito que é a Lizzie, hein? A Josie, ela tá tentando entender mais o lado da Hope, e constantemente ela demonstra estar preocupada, né? Ela fala, a Hope tá sem humanidade e tudo mais, porém a Lizzie, ela não tá indo muito pela razão, não. Ela tá indo mais pela emoção mesmo. Ela tá tão louca que ali no começo ela quase falou sobre a existência dos vampiros no meio do hospital, no meio daquela véia ali que fica toda assustada, e ficava, minha filha, se controla. E aí a gente tem esses momentinhos delas tentando salvar o Alaric na mente dele mesmo, e elas não conseguiam encontrar, porque todas as vezes que elas
iam ali na mente dele, sempre tinha alguma lembrança da Hope. E com isso elas ficavam se sentindo mal, que elas não eram importantes pra ele, que ele só pensava na Hope, que a Hope é isso, que a Hope é aquilo. E aí eu achei sensacional, porque tem esse momento que o MD, ele se liga, ele fala: não, eu acho que vocês estão indo para o caminho errado, eu acho que eu sei exatamente onde o Alaric realmente está neste momento. E foi muito especial, porque eles acabam entrando na mente do Alaric e encontram ele lá exatamente no dia que as gêmeas nasceram. Elizabeth. E é mais uma grande referência a The Vampire Diaries, né? Porque foi um momento muito importante pra série, o nascimento das gêmeas no caso, e foi um momento também muito pesado. O próprio Alaric fala o quanto o parto não foi uma coisa tão bonita assim de se ver, porque a Caroline, ela sofreu muito. As gêmeas, pra quem não lembra, elas sugavam a magia da Caroline, que era vampira, na barriga, então ela ficava muito mal. A Caroline quase morreu várias vezes, foi uma loucura. Então foi importante ter esse momento da Alaric falando que o nascimento das meninas foi a melhor coisa, foi o dia mais feliz da vida dele, porque é de fato isso. E com isso a gente começou a entender um pouquinho melhor também o sentimento que ele tem pela Hope. Eu acho que é super justificável, mas foi legal ele pedindo desculpas pra Lizzie, falando que ele ficou ausente de fato por muito tempo, e pede desculpas por ter priorizado a escola e a Hope também em vários momentos, mas aí ele fala que ela era uma menina que precisava, que ele imaginava elas sendo amigas, elas sendo uma família, e aí, quando chegar o momento que alguma coisa acontecesse com a Alaric ou até mesmo com a Caroline, delas se protegerem, a Hope proteger elas ou elas protegerem a Hope. E eu achei isso bonitinho até. Eu acho que a intenção da Alaric todos esses anos foi boa, a partir do momento que ele deu uma oportunidade pra Hope, começou a de fato ser meio que um pai pra ela, mas eu acho que as atitudes que ele tinha em relação a isso não foram tão legais assim, justamente por acabar deixando as filhas dele de canto a todo momento. Se ele tivesse pedido desculpas ou ter feito isso muito antes, talvez de fato as gêmeas e a Hope seriam amigas, porque eu acho que nem ele mesmo percebeu que a culpa delas não serem amigas era dele mesmo, porque essas atitudes dele faziam com que elas se afastassem e as gêmeas não se sentiam tão queridas como a Hope. Bom, mas aí a gente tem esse momento então, né, das luzes se apagando, porque a mente do Alaric tava morrendo aos pouquinhos e por isso que ele teve morte cerebral, e a Lizzie chorando muito. Mas reparem bem o que aconteceu neste momento. Atenção, galera, atenção! O Alaric acaba pedindo desculpas e até pergunta onde está a Josie neste momento. E aí ele pede desculpas até pro MD, gente. Olha só, o MD fala: não, que isso, tá perdoado, relaxa. E aí a Lizzie, neste momento, ela fala: ó, não vou te perdoar, porque isso significa paz. Isso significa que você vai pra paz, ou sei lá o que você vai fazer, e por isso que tu tá fazendo isso. E aí, neste momento, vai ficando tudo escuro ali, aos pouquinhos, de fato, porque a mente dele tava se apagando. Então, pra mim, é muito óbvio, mas assim, ficou extremamente evidente que o Alaric vai acabar se encontrando com o Landon no limbo, lá onde o Landon foi parar depois que morreu todo cagado, e eu acredito que esses dois vão acabar voltando juntos. Como? Também não sei. A série vai criar uma justificativa, mas eu acredito que isso de fato vai acontecer. Pode ter alguma ligação com aquele barqueiro, de negociar almas, como a gente já tinha teorizado aqui em vários momentos, mas eu acho que se fosse pro Alaric morrer de fato, ele já teria morrido nesse episódio. Já que eles, até mesmo na promo do próximo episódio, fica falando: ai, vamos arrumar um jeito dele voltar, isso significa que ele vai de fato voltar, pelo menos por enquanto. E aí que os haters vão surtar. Com a Alaric voltando junto com o Landon, eu já tô até imaginando o xingamento da galera na internet. E eu acho que o fato da Lizzie não ter perdoado esse momento pode ter sido algo que meio que condenou ele pra não mandá-lo diretamente pra paz, ali onde tá o Stefan, onde a Helena e o Damon vai eventualmente, o Klaus, todo mundo. Não, ele acabou indo pro limbo justamente porque a Lizzie meio que prendeu a sua alma neste momento. E você, o que você acha dessa teoria? Tu também acha que vai acontecer isso? E aí a gente tem o final desse episódio que, mano, foi
foi pra me deixar no chão de vez. Eu não imaginava. Esse episódio já tava excelente pra mim. Essa cena só me marcou ainda mais porque as gêmeas saem juntas ali do hospital, depois de terem uma conversa sobre a Josie confessar que ela queria ir, não queria que a Lizzie fosse em seu lugar. Ela, na verdade, queria que a Lizzie ficasse pra trás. Eu não entendi essa intenção da Josie, mas enfim, não vou falar a respeito disso. Enfim, saindo do hospital, elas acabam se deparando com todo mundo ali da escola, com as velhinhas acesas, e começa a tocar, né, aquela música Beast. Gente. Ai. Quando começou... que foi isso? Eu não sei. Mas quando começou a tocar aquela música, Gente, eu chorava igual um bebê, porque foi exatamente a mesma música que aconteceu na morte do Alaric lá na 3ª temporada de The Vampire Diaries. E naquela época não era tão comum assim odiar o Alaric como é comum hoje em dia. E foi uma morte que marcou muito, mas muito a história da série. Eu lembro exatamente os sentimentos que a galera tinha nessa época, que eu tive nessa época, ao assistir aquele episódio. Mano, foi uma carga emocional gigantesca, que até hoje, quando eu assisto aquela cena do Alaric se despedindo da Helena e depois todo mundo ali chorando, observando ele, que ele ia morrer e tal, e tocando exatamente essa mesma música que tocou em Legacy. Ai, que vontade de falar um palavrão. Gente, foi perfeito. Legacy tá de parabéns. Demorou, mas eu tô muito feliz de ter assistido essa série até aqui. Esse episódio de Legacy, ai, doeu minha mão. Ele já valeu por absolutamente todos os monstros e todas as merdas que a gente já passou assistindo essa série. E tenho dito, não, os monstros não, porque teve uns complicados, mas valeu. Ele é meu episódio preferido até agora, gente. Pra vocês terem noção, eu gostei mais desse episódio do que eu gostei do episódio do Kai Parker. Tudo bem que eu amei aquele episódio também, tá lado a lado. Enfim, enfim. Bora falar sobre outra coisa que eu sei que vocês estão esperando e eu tô surtando aqui feito uma maluca. Se eu já surtei falando de tudo isso, imagina falando sobre Rebecca! Ai, meu Deus, eu só imaginava o Klaus gritando Rebecca! Que foi muito bom. Hope Mikaelson sem humanidade. O que dizer de Hope Mikaelson sem humanidade? Não consigo mais nem falar, foi simplesmente sensacional. Aquele momento inicial, antes mesmo da Rebecca chegar, já foi simplesmente sensacional, da Hope Mikaelson tentando hipnotizar aquele cara que eu nem imaginava também que era um híbrido. Fiquei chocada com ele matando a Rebecca. And if you talk to me like that again, what will be bouncing is your head. Dei um grito, porque foi uma grande reviravolta. Mas esse momento dela no bar, gente, aí ela começa a flertar com a menina. Eu falei, meu Deus, finalmente essa série vai trabalhar a sexualidade da Hope, é isso mesmo. E aí ela começa a flertar com a menina, começa a dançar em uma cena lindíssima. E aí quando ela vai, né, pro pescocinho da garota, simplesmente a Rebecca aparece. Ai, pelo amor de Deus, que eu já me arrepio só de imaginar. Who's this classy bitch? Só que aí, neste momento, você pensa o quê? Poxa, a Rebecca, ela já passou por muita coisa. Ela amadureceu, ela cresceu, ela é sensata, não é mesmo? E aí você pensa que a Rebecca, ela vai chegar, minha sobrinha linda, por favor, não tome o sangue dessa pequena garotinha, coitada dela, não faça isso. Eu vou te ensinar a comer uns coelhos igual o Stefan Salvatore. Mas não, eu morri neste momento, porque de repente a Rebecca já tá falando, meu Deus, eu tô velha, eu não queria ser vista como velha, eu queria ser a tia divertida, então vamos tomar um sangue aqui. E aí quando você pensa que não, a Rebecca já tá lá com seus dentinhos de vampira atacando a menina também. Eu fiquei, como assim? Sensacional, essa é a família Mikaelson. A Hope, ela tava até achando divertido, né? Ela fala, vou aqui bater um papo com a minha tia, ela tá legal, ela tá bacana, ela quer se divertir, então vamos se divertir. Mas chega um momento que a idade da Rebecca já começa a bater na porta dela, né? Só que aí você vai vendo que ela vai ficando preocupada com a Hope aos poucos, principalmente quando a Hope demonstra que queria matar aquela garota, que queria continuar tomando sangue. Aí a Rebecca já fica meio desconfiada, falando, mas espera aí, a garota, coitada, já quase não tem sangue nenhum aí pra tomar, minha querida.
toda. E a Hope, ela não demonstrava nenhum sentimento ali por matar essa menina. E aí que a Rebecca acaba percebendo que a Hope estava sem humanidade. Aí ela já, vira ali a cachaça, tipo, puta merda, o que eu vou fazer com esse mini Klaus agora? E eu achei muito legal também essa conversa e essa vibe que a Rebecca trouxe pra esse episódio, porque a gente começa a refletir mais sobre algumas coisas sobre a família Mikaelson, inclusive, porque a gente tem esse momento que a Rebecca fala, mano, você tem uma família que te ama, volta pra casa comigo. Ela chama a Hope pra voltar para New Orleans e a gente percebe que a própria Hope que não quer. Então eu acho que a série poderia trabalhar um pouquinho, talvez, nessas justificativas pra a família Mikaelson não aparecer tanto assim, porque a gente já sabe agora que a Freya é uma mãe, que ela tem outra vida e tal, mas aí a gente percebe que a própria Hope não quer ir para New Orleans porque ela quer ficar ali em Mystic Falls, e isso pra mim até que é uma justificativa plausível, porque a Hope já é maior de idade, ela já é mais velha, então ela tem total liberdade para tomar as suas próprias decisões. É claro que fica naquela coisa de, poxa, mas a família dela vai abandonar ela, mas a família dela não quer estar perto dela, mas a Hope já não é mais uma criança também, né? A gente também tem que levar isso em consideração. Eu sei que é passar pano um pouquinho demais para o roteiro da série, mas eles precisam criar algumas justificativas para os personagens não aparecerem, então esse eu até aceito um pouco. Bom, mas aí a gente tem esse momento das duas conversando, e aí a Hope começa a falar o quanto a Rebecca é hipócrita, porque ela começa a falar sobre as belezas de ser uma vampira, sobre os sentimentos mais aflorados, e aí a Hope fala, nossa, falou a vampirona que quer se tornar uma humana. E aí eu achei tão lindo, porque a Rebecca neste momento ela fala, se esse é o problema, se chegar o momento eu dou a cura pra você, minha sobrinha querida. Ai, gente, quase chorei nesse momento, hein? Mas aí ela vê que não tem jeito, porque a Hope, ela desligou a humanidade e dificilmente a Hope ia ouvir alguém, e aí a Rebecca, ela tem a ideia de fazer o quê? Se vingar do Klaus. Depois de ser apunhalada pelo Klaus inúmeras, mas inúmeras vezes em The Vampire Diaries, em The Original, sempre, toda a sua vida, ela finalmente, Rebecca, teve sua vingança. Ela... Gente, eu ri tanto daquela cena. Eu sei que talvez não era uma cena pra rir, mas eu ri, porque, poxa, a Rebecca foi lá e meteu a adaga na Hope, e eu falei, finalmente a Hope agora faz de verdade parte da família Mikaelson, agora ela é oficialmente uma vampirinha original também, pô. I always hated it when Nicholas did this to me. Ela até fala mais pra frente, né? Isso é uma coisa que com certeza o seu pai teria feito. Meio que prender a Hope até ela se acalmar, até ela ligar a humanidade de volta. E de fato eu imagino o Klaus fazendo esse tipo de coisa com a Hope sim, hein? Porque com os Mikaelson chega um momento que já não tem conversa. Você não quer ligar a sua humanidade? Então vem aqui. Pá! E aí deixa um tempinho ali dormindo no soninho de beleza, depois resolve. Mas aí a gente tem essa reviravolta com o híbrido, que a gente vai falar mais a respeito dele já, esse personagem misterioso que apareceu e foi excelente. Ele acaba matando a Rebecca, só que aí mais pra frente a nossa Hope, ela acorda e mostra que a adaga não funciona com ela. Mas aí, antes de falar a respeito dessa situação aí da Hope com esse híbrido, vamos voltar mais uma vez aí pra última cena que a gente teve entre a Hope e a Rebecca. Nessa cena, especificamente, elas têm uma conversa franca sobre a família, e aí a gente percebe que apesar da Hope estar com a sua humanidade desligada, ela vai colocando pra fora as coisas que ainda doem nela, incluindo a morte do Klaus, porque ela se culpa muito sobre isso, mesmo depois de tanto tempo. E eu acho que esse episódio também foi muito evidente, porque ela sempre fica batendo na tecla, eu sou filha do meu pai, eu sou filha do meu pai, e não teve uma pessoa pra olhar pra cara dela e falar, mas você também é filha da Hayley. Pronto, humanidade ligada de novo. Será? Será que vai acontecer isso? Não sei. Mas aí a Hope, nesse momento, começa a falar pra Rebecca sobre a morte do Klaus e por que ele morreu. Ela fala, família? Sério que tu vai falar sobre família agora? É isso mesmo? Não. Aí ela fala, o meu pai morreu por causa da família. O meu pai morreu por minha causa, mas eu não vou cometer os mesmos erros do meu pai. E se eu fosse você, eu não faria as mesmas coisas que ele fazia. E aí tem até esse momento que a Rebecca fala,
fala que ele estaria extremamente decepcionado com ela neste momento. Não vou mentir, tá? Eu sei que muita gente vai falar, ai, mas o Klaus, ele estaria muito orgulhoso da Hope com ela matando as pessoas e batendo no Alaric. Sim, o Klaus não evoluído, vocês querem dizer, né? O Klaus lá de The Vampire Diaries, aquele vilão. Mas o Klaus que morreu pela Hope no final, tenho certeza que ele não queria que a filha dele se tornasse isso. Por mais que a Hope esteja simplesmente sensacional, sem humanidade, aquela não é a Hope, a gente sabe disso, ela tá sem humanidade, a gente já viu isso nas outras séries. Então a gente sabe que eventualmente a personalidade dela vai voltar e deixa eu falar pra vocês, vai doer, mas vai doer pra cacete. Quando a Hope liga essa humanidade e ela perceber, ela lembrar o que ela fez com a Alaric, vai ser extremamente pesado, porque vocês podem não gostar, mas a Hope, ela tem uma grande ligação com a Alaric, e ela também saber todas as coisas que ela falou ali na cara da Rebecca também vai doer. Então eu acho que ela vai fazer ainda mais maldades daqui pra frente, e quando ela ligar a humanidade, o bagulho vai ser louco. Se preparem pra uma das cenas mais tristes de Legacy. Na minha opinião, eu acho que vai ser sim, vai ser bem vibe, quando Elijah, ele recuperou a sua memória e lembrou que a morte da Hayley foi por culpa dele. Mas aí a Rebecca fica chorando, as lágrimas assim até escorre, doeu, sabe? Eu falei isso, eu acho que o vídeo inteiro, né? Doeu, mas doeu mesmo. E aí a Hope acaba se tocando como a Rebecca encontrou ela, que foi através do colar. E ela fala, suas safadas, né? Vocês estão me rastreando por causa desse colar. E aí ela acaba devolvendo o colar pra Rebecca. E me joga um always and forever. Ela falou always and forever. Gente, eu tô esperando essa frase há muito tempo, mas eu não imaginava que ela ia falar de uma forma tão dolorosa, debochando da família. Eu não imaginava. A Hope, ela tá num nível muito engraçado, que é um nível Klaus mesmo. Tipo, ela tá tendo atitudes e falando coisas que a gente tem vontade de dar na cara dela e falar, minha filha, pelo amor de Deus, acorda pra sua vida, para de errar, para de falar isso sobre a sua família, para de não querer ficar com os Mikaelson, mas ao mesmo tempo a gente quer bater na cara dela e falar, continua, você tá maravilhosa, eu amo você como vilã. Bom, e ainda, por cima, ela roubou o carro da tia, foi embora com o carro da Rebecca, deixou ela lá, ó, toda cagada, achei sensacional, mas eu acho que isso também deu uma abertura pra outros personagens de The Originals aparecer, não somente a Rebecca, não. Eu acho que a Rebecca, ela pode aparecer novamente, sim, ainda mais eles vendo toda essa coisa, todo esse episódio maravilhoso e com certeza a recepção maravilhosa dos fãs. Mas eu acho que a Freya pode aparecer agora, a Davina talvez apareça, não sei, mas tem aí essa coisa. Eu acho que o Cole é um excelente personagem pra aparecer também neste momento, assim como o Marcel. Então vamos aguardar. Eu sei que eu tô pedindo demais, mas já que a série tá perfeita, eu quero cada vez mais, meus queridos. Agora vamos ao que interessa. A última teoria, que com certeza é uma das minhas preferidas, porque a Hope, ela começa a torturar aquele híbrido e foi sensacional. Ela atacando os negócios nele. Eu ficava, gente, que isso? Eu tô assistindo The Vampire Diaries de novo. Mas enfim, ele começa a falar sobre quererem pegar ela, sobre ela ser um monstro muito perigoso, que agora a meta dessas pessoas é pegar a Hope. E com isso, a gente acaba descobrindo que existem 3 pessoas especificamente, deve ter mais assim, né? Mas são 3 pessoas líderes que querem pegar a Hope, sendo bruxa ou bruxo, vampiro ou vampira e lobisomem. As 3 espécies querem pegar a Hope. Com isso também, o cara acaba falando, abre aqui a minha camisa, a Hope até faz a piadinha, você não faz meu tipo. E aí ela vê, né, depois de abrir a camisa dele, o símbolo da Tríade, que eu já tinha falado pra vocês que possivelmente seriam os vilões após a morte de Malivore. E realmente a gente vê que isso está acontecendo e a missão deles é caçar a Hope, coisa que eu também já tinha teorizado aqui no canal. Já tinha falado sobre isso. Mas aí que vem a merda. O cara, ele acaba, antes mesmo da Hope matá-lo, ele pega fogo. O símbolo ali começa a pegar fogo, mas vocês repararam o que ele ia falar antes? Porque a Hope fala, me dá os nomes aí das pessoas e eu te mato devagarzinho. E aí ele fala, o nome da pessoa que você está procurando, que está atrás de você, enfim, é au, au. Ele solta um au e aí ele morre. Au, lembra o que, gente?
fora cachorro. Au, au. Nossa, que bosta. Aurora. Gente, a Aurora. Ela tá vindo. Eu tenho certeza. Eu não posso dar certeza, mas eu tenho certeza. É a Aurora. Gente, e se a Aurora for uma das líderes da tríade, se a tríade foi criada por ela? Vocês já pensaram nisso? Porque a gente tem esse mistério agora, quem é essa mulher que tá atrás da Hope, mas não somente essa mulher. Tem mais duas pessoas. Quem é o bruxo ou bruxa e lobisomem que tá atrás da Hope? Quem é essa pessoa? Essas 3 pessoas, socorro! Eu acho que é muito evidente que é a Aurora e talvez seria um pouquinho estranho, mas pode ser uma coisa que a Rebecca poderia falar pra Hope, né? Oi, querida, então, a Aurora, sabe a Aurora, né, que tava presa ali na nossa casa? Então, ela escapou, no caso. Mas pode ser que a família Michelson nem tenha percebido que ela escapou. No final do episódio, a gente tem a Hope no carro da Rebecca. Vou rir disso eternamente. E aí ela começa a falar no telefone com essa mulher misteriosa. E aí ela fala, ai, quem é você? Não sei o que, eu tô indo atrás de você. E aí essa mulher, ela retruca falando que se ela falar quem ela é, vai perder toda a diversão. Eu acho que isso é muito evidente que é a Aurora. Mano, é a Aurora, não tem como ser outra pessoa. Eu sempre falo pra vocês sobre inimigos do Klaus aparecer. E eu acho que é uma série que sempre ressuscitou muita gente. Até o Lucian pode ressuscitar, Deus o livre. Credo, não, mas pode. E aí, nesse momento, eu também senti um sotaque no telefone. Eu não sei se eu tô muito louca ou se é uma vontade muito louca de ser a Aurora mesmo e a gente ter essa conexão direta com The Originals, mas eu acho que é ela sim. Gente, não tem como. Mas aí a gente também entra no questionamento, né? Se a Aurora aparecer pra ir atrás da Hope, a Rebecca vai ter que dar um jeito. A Freya também vai ter que aparecer. Como assim? Vão deixar ali, né, a inimiga deles ir atrás da sobrinha querendo matar ela e simplesmente não vão fazer nada. Então a gente também tem que tomar esse certo cuidado com isso. Mas eu tenho total sentimento que de fato é a Aurora, principalmente depois que ele fala um au, aí não consegue falar porque ele pega fogo, o mistério dela não querer falar quem é, o sotaque, é a Aurora, gente. Tá vindo aí a melhor temporada de Legacy, que na verdade não sei pra vocês, mas pra mim a 4ª temporada já é sim a melhor temporada dessa série e com certeza vai surpreender a gente a cada episódio. Tô com medo de me decepcionar em algum momento? Tô. Mas esse episódio pra mim já valeu muito. Enfim, gente, eu adoraria continuar aqui falando com vocês a respeito desse episódio, mas eu não sei mais o que falar, mas eu queria muito continuar falando, mas esse episódio foi sensacional, já falei isso. Esse episódio foi perfeito, já falei isso também. Ai, eu amei a Rebecca, eu quero ver mais a Rebecca, eu quero tanto ver um episódio em New Orleans, pelo amor de Deus, alguém vai pra New Orleans, eu quero ver a Freya, eu quero ver o filho da Freya, eu quero ver a Killing, eu quero ver o Marcel, eu vou assistir The Original de novo hoje. Ah, eu vou. Vou. Enfim, gente, vou ficando por aqui que eu já tô muito surtada. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like maroto que me ajuda muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. De vez em quando rolam umas lives de Legacy lá no Instagram, hein? Então, se eu fosse você, eu me seguia lá. E não esquece que toda segunda-feira a gente também tem uma live no canal Todas Geek pra comentar sobre os episódios. Então, se ficou aí alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, que eu acho um pouquinho difícil, vai lá na live no canal, que aí a gente já responde todas as dúvidas ao vivaço, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui, fazer o quê? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!